Olá, queridos amigos, tudo bem? Continuando as gravações dos nossos vídeos sobre 7 dicas infalíveis para angariar clientes na área tributária. Eu estou falando aqui do nosso e-book, certo? 7 dicas infalíveis para angariar clientes na área tributária que eu fiz exclusivamente para os alunos que adquirem o nosso curso, seja um advogado tributarista completo ou seja um especialista em execuções fiscais. Estou resolvendo gravar vídeos aqui falando sobre essas dicas para vocês, dicas que eu utilizo no meu dia a dia, e hoje nós temos aqui no escritório catalogados mais de 70 clientes hoje em todo o Brasil. A grande maioria em recuperações judiciais, tá? De créditos tributários, tá? Mas a segunda dica de hoje qual é? Aprenda a pesquisar as execuções fiscais recentes distribuídas contra as empresas do seu estado, tá? Como é que a gente faz isso? Como eu atuo muito em execuções fiscais, atuo demais, pessoal. Se você soubesse como chegam execuções fiscais de valores, inclusive, acima de 1 milhão aqui para nós, e que é muito bom, tá? Execuções fiscais hoje virou um jogo de xadrez, não é tão fácil quanto era antigamente. Hoje ficou com essa questão da modernidade, dos sistemas eletrônicos, ficou até bastante difícil evitar que uma execução fiscal acima de 1 milhão, uma empresa não tenha um dano com uma execução sobre um valor sobre esse, certo? Cuja cobrança envolve isso, né? Mas mesmo assim, você tendo a estratégia certa, você tem condições daí de segurar muito tempo uma execução fiscal, né? Tudo é estratégia, é experiência, tá? E tanto é que nós lançamos, né, o nosso segundo livro, é Como se tornar um especialista em execuções fiscais. Pois só de uma empresa cheguei a defendê-la em 276 execuções por 18 anos. Acho que a menor seria uma execução de 500 a 1 milhão de reais. Mas como é que funciona essa dica? Como é que a gente faz essa dica aqui, utiliza essa dica? É mais um telemarketing, certo? Isso a gente faz sem problema nenhum. Nós entramos no site da Justiça Federal, lá no critério de pesquisa, colocamos o nome, por exemplo, Fazenda Nacional. Aí vão surgir aí 16 mil processos contra a Fazenda. Aí tem um campo lá, por exemplo, no PJE aqui de Pernambuco, tem um campo que diz lá, especificar a pesquisa. Aí a gente coloca lá, execuções fiscais, processos cíveis e trabalhistas. É um grupo só. A gente clica lá, aí ela já seleciona dentro desses 16 mil processos, pelo menos aí uns 5 mil. Aí parece 5 mil processos na sua tela. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá no ano, certo? No número do processo lá em cima, coloco só o ano daquele processo, do que eu quero pesquisar. Por exemplo, agora, 2021. Quando eu faço isso, saem as últimas execuções que foram propostas naquele mês, às vezes naquele mesmo dia que eu estou fazendo aquela pesquisa. De posse disso, eu pego o nome das empresas, geralmente as que estão aqui no Recife ou na região metropolitana, porque Pernambuco é muito grande, então tem muita empresa do interior, tá? A gente liga geralmente nessa grande região metropolitana, porque muitas vezes o cliente quer marcar uma reunião. Hoje não tem óbice de mais nada, porque você pode fazer essa reunião online, mas eu ligo, geralmente eu dou prioridade às empresas aqui das redondezas. Então o que é que eu faço? Eu vou no Google, digito o nome da empresa, pego o telefone da empresa, pego às vezes o celular do responsável, do contador da empresa e ligo para a empresa. E quando eu ligo para essa empresa, eu me identifico, digo que eu sou advogado, que eu atuo há mais de 20 anos na área tributária, que eu sou especialista em execução fiscal e que inclusive sou professor também na área, tenho livros lançados sobre a matéria e tudo mais, tá? E que o motivo da minha ligação é porque nós identificamos no nosso escritório uma execução fiscal que foi movida recentemente, questões até de dias ou semanas contra a empresa, e para que ela não seja surpreendida com um bloqueio judicial, uma penhora na conta, uma penhora sobre patrimônio e veículos, nós estamos ligando para conversar com o proprietário ou o representante legal da empresa sobre o assunto. Tá? Tratando muito bem a secretária, perguntando primeiro o nome dela. Qual é o seu nome? Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bem? Ela, tudo bem. Você primeiro tem que passar pela secretária, então trata muito bem a secretária. Eu me chamo Ricardo Piedade, sou advogada, estou na área tributária há mais de 20 anos, sou professor aqui no nosso estado. O motivo da minha ligação é esse.
olha, em 99,9% ela passa para o representante legal, ou quando for uma empresa muito grande, para o controller da empresa, para o contador, o diretor de recursos humanos da empresa. Ela manda para alguém que responda para a empresa quando o proprietário não está. Então a gente conversa, explica como é que a gente encontrou a ação, porque a gente está sempre trabalhando contra a fazenda e digitando o nome da fazenda, então até para prevenir os processos contra os nossos clientes, para que eles não sejam surpreendidos. E volta e meia aparecem outros processos, então para que a empresa não seja surpreendida, a gente está ligando, tá? E pergunta se ela tem alguém cuidando desses processos na área tributária para ela, porque algumas empresas já têm o seu corpo jurídico, né? Se não tiver, você marca uma reunião sem compromisso algum, que pode ser no seu escritório ou na própria empresa, tá? É sempre interessante você informar, até porque você está mostrando que você, se o cara marcar uma reunião com você, ele só tem a ganhar com essa reunião, porque você pode até dizer assim, olha, veja, se fosse você que estivesse ligando para mim, para lhe atender no meu escritório durante 1 hora, esclarecer todas as suas dúvidas, eu cobro, por exemplo, e é verdade, eu cobro um salário mínimo aqui no nosso escritório. Porém, como sou eu que estou te procurando e quero te mostrar como é que eu vou fazer para te defender nessa execução, eu não vou te cobrar nada. Então, a gente pode trocar uma ideia aqui. Quando uma empresa se defende antecipadamente, não só em execuções, como em qualquer processo, a chance de ter um êxito, de fazer uma estratégia, de dar tudo certo é muito maior. O cara marca. Geralmente ele marca. Não é tão fácil não, tá, gente? Por exemplo, no ano passado, acho que o retrasado, em 2019, eu tinha uma pasta assim eu liguei para em torno de umas 1000 empresas, sem brincadeira nenhuma, eram várias empresas, a grande maioria já tinha encerrado suas atividades, né? Ou mudado de nome, a gente sabia que era a mesma empresa, mas já estava com outra razão social. E dessas 1000 empresas que eu liguei, acho que a gente assinou 3 contratos novos para o escritório, mas foram 3 contratos novos. Eu terminei o ano melhor do que eu comecei o ano. Então é isso, a gente tem que correr atrás de fazer a nossa parte, tá? Esse é um processo mais de telemarketing que você tem que vencer o medo, vencer a timidez, porque não combina timidez e medo com a nossa profissão de advogado. Eu tenho muito medo, eu também tenho muita timidez, mas hoje eu já aprendi a controlar o meu medo e a minha timidez. Faz parte da vida de todo ser humano. O cara, eu me lembro quando eu assisti vai denunciar um pouco minha idade, mas quando eu assisti as lutas de Mike Tyson, quando ele estava no auge, que a gente passava até meia-noite, ele derrubava o cara no murro em 10 segundos, ele dizia, que geralmente em entrevistas, que tinha tanto medo da luta, que no dia anterior ele não conseguia nem dormir. Aí eu ficava imaginando um cara como aquele, que era campeão mundial, que derrubava todo mundo, dizia que tem tanto medo, quanto mais nós, não é? Temos medo, mas a gente não pode deixar que o medo influencie a nossa vida em nada. A diferença entre uma pessoa vencedora e uma pessoa que ainda não alcançou as suas metas é só uma. A pessoa vencedora, ela age. A ação vence o medo. Mesmo com medo, ela age. Já a pessoa que não é vencedora, ela arranja desculpa, ela se deixa procrastinar para não alcançar os seus sonhos. É sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Até mais.